Bem, mais um dia desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai trazer um texto do livro Pão Nosso. E esse texto o Emmanuel escreveu a partir de um versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. E esse versículo 25 diz o seguinte, palavra de Jesus: As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Olha que coisa linda, né? As obras que ele faz em nome de quê? Em nome da sua vaidade, em nome do seu orgulho, em nome do seu interesse, em nome de quê? Em nome do Pai. Se for em nome do Pai, é em nome de quê? Em nome do amor, em nome da isenção, em nome do cuidado, da paz, da justiça, do amor, da caridade. Então, viver de acordo com isso, porque viver assim é praticar essa obra, é estar nessa obra. Né? Viver nessa obra, fazendo essa obra, né? Em nome do Pai, essas testificam por mim, essas dizem quem eu sou. Então, aquilo que eu faço, as minhas intenções naquilo que eu faço, essas intenções falam de mim. E qual é a minha intenção? A gente faz quase tudo na vida com segundas intenções. Com qual intenção eu faço determinadas coisas? Aqui a intenção é o amor. A intenção é em nome do meu Pai. Então, o dia que a gente aprender a viver em nome do Pai, seja feita a vossa vontade, é uma série de coisas que aí a gente não está mais em nome dos nossos interesses. E nós vivemos muito em função dos nossos interesses. Nossas amizades, nossas atitudes, nossas palavras, nossa conduta, quase tudo nosso é em função do nosso interesse. Essa transformação de viver exclusivamente sobre o nosso interesse para um interesse maior, para o interesse na obra, é o caminho que Jesus veio ensinar. Quando ele disse, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele já estava dizendo isso, né? Eu vivo, meu alimento, o que me move, né? O que é importante para mim, o que justifica o que eu faço, qual é o objetivo do que eu faço, qual é o sentido do que eu faço. Então tudo que ele fazia tinha um sentido, o sentido era essa obra, e essa obra é a obra de amor. Então é completamente diferente, por isso que Jesus tinha coragem, por isso que ele respeitava, por isso que ele compreendia, por isso que ele tinha paciência, porque era tudo em nome dessa obra, da obra de redenção humana, da obra de crescimento espiritual. Então tudo que ele fazia diziam quem era ele. Tanto é que quando João Batista quis saber se ele era mesmo enviado, mandou uns discípulos de João Batista, pediu para alguns discípulos procurarem Jesus para perguntar para ele se ele era o enviado, o Messias. Qual a resposta que Jesus deu para esses enviados de João Batista? Voltem e digam para João Batista aquilo que vocês veem que eu faço, né? Como é a minha maneira de viver. Ele vai entender quem eu sou. Olha, ele não disse, eu sou o enviado, eu sou isso, eu sou aquilo. Diga o meu modo de viver, né? Diga o que eu faço, porque era em nome do Pai. Sabia que João Batista ia compreender isso, porque Jesus, vivendo esse amor, vivendo essa compreensão, curando, caminhando, se eles dissessem para João Batista a conduta de Jesus, essa conduta ia testificar, essa conduta ia dizer quem Jesus era. Essa foi a resposta que Jesus deu para que os enviados de João Batista voltassem e dissessem para ele. Isso é o que a gente vai dizer no momento de uma reencarnação, né? Qual é a nossa obra? Foi em nome de quê? Nós vivemos em nome de quê? O tempo da encarnação a gente gastou em nome de quê? Em nome de vontade de enriquecer, em nome do interesse, em nome da avareza, em nome do ciúme, em nome do orgulho, né? É difícil a gente viver em nome dessas coisas do mundo, querendo o crescimento espiritual. É muito difícil isso. Tem um texto do livro Via de Luz que o Emmanuel fala disso, né? Que é fundamental, é imprescindível
que a criatura coopere na objetivação dos propósitos de sua existência. Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da existência de cada um? A obra. E cada um tem um papel nessa obra, né? A primeira obra é a obra de si mesmo, que a gente está em obra, a gente está em trabalho de aperfeiçoamento. E à medida em que a gente se aperfeiçoa, aquilo que a gente faz reflete aquilo que a gente aperfeiçoou. Então não adianta eu querer fazer primeiro lá fora, continuando a imperfeição de dentro, porque eu não vou fazer em nome do Pai, vou fazer em nome dos meus interesses. Mas quando eu me modifico, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, se modifica também. Por isso que o Evangelho de Jesus é de amor, que ele veio para modificar o que está lá dentro, que ele falou, que a gente é o túmulo, né, caiado por fora e morto por dentro. Ele veio modificar aquilo que está morto, porque modificando aquilo que está morto, o que sai da boca procede do coração, aí o que ia sair da boca através do pensamento e etc., ia refletir a nossa mudança. E o Emmanuel continua nesse texto, afirmação e ação, que é lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Esse negócio é delicado, né? É lamentável abuso ficar falando Deus isso, Deus aquilo, Deus quis, não falar, mas falar e não cumprir, falar e não entender, e falar e não viver, porque aí é hipocrisia. Se eu vivo, mas Deus quis assim, se Deus quisesse, Deus não quiser, mas eu não entendo essa vontade, eu não entendo qual é o objetivo, né, na minha própria vida, qual é a minha circunstância, qual é o papel que me cabe nessa obra, né? Em nome de quê? Em nome de quem? Eu estou nessa obra em nome da riqueza? Em nome do poder? Em nome de quê? Né? Agora, quando eu começo a entrar nessa obra, em nome da obra, eu saio de mim, eu saio do meu egoísmo e começo a ser um trabalhador da obra. E quando eu não saio de mim, eu estou só dentro do meu egoísmo e do meu orgulho, eu não estou na obra, eu estou na obra dos meus interesses, eu estou na obra do mundo. E na obra do mundo é a obra das coisas do mundo. E Emmanuel diz isso aqui, né? No primeiro parágrafo do texto de hoje, ele diz que é comum a preocupação do homem, né? Com as tradições familiares e com os institutos terrestres, exaltando-se nos títulos convencionais, tanto das famílias quanto dos institutos. Então o que a gente busca? A tradição de família, o orgulho de família, minha família é isso, minha família é aquilo, os brasões da família, a importância da família, você sabe com quem você está falando, a família tal, os institutos terrestres, eu quero ser o diretor, o presidente, quem manda, quem tem poder, todos esses institutos terrestres são as coisas criadas pelo homem. E eu quero o poder das coisas criadas pelo homem, eu quero as homenagens, eu quero as medalhas, isso aí é o quê? Isso é tudo dos institutos terrestres. Então eu busco isso, né? E o próprio Jesus já tinha dito, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E se eu estou buscando as tradições familiares que trazem esse orgulho, e estou buscando esses institutos, o sucesso e o reconhecimento desses institutos terrestres, eu quero títulos disso, título daquilo, é o que a gente buscava antes, né? Título de barão, título disso, porque isso me dá poder, os títulos do mundo, né? Jesus não buscava, ele falava que meu reino não é desse mundo. Então ele não buscava os títulos desses institutos terrestres. Pelo contrário, quando ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus venceu quando ele venceu o mundo? Ele veio mostrar qual a importância do mundo na vida do cristão, que é uma importância secundária. Não que não tenha importância, mas primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus é o reino do Espírito, né? É o reino da obra, que é o reino espiritual. E a gente fica no reino do mundo, no reino das tradições familiares e no reino dos institutos terrestres. E no Evangelho de Marcos tem uma coisa também falando a respeito disso. Capítulo 4, versículo 19, quando tem uma fala, mas os cuidados do mundo, eu não estou com cuidado na obra,
Eu estou com cuidado no mundo. Eu estou com atenção no mundo. Eu estou concentrado nas coisas do mundo, nas tradições orgulhosas das famílias, nos institutos terrestres que eu quero disputar poder, comandar. Até determinadas instituições religiosas são institutos terrestres. E eu quero usar esses institutos para eu ter poder, para eu ser o chefe, para eu ser o mandão, né? Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Olha aí. Eu saio da obra e quero a riqueza, né? E as ambições de outras coisas, quantas ambições a gente tem fora da obra? São ambições pessoais, são ambições dos meus prazeres, dos meus desejos, são ambições do mundo, são ambições dos institutos terrestres. Jesus, quando ele disse, a minha comida, meu alimento é fazer a vontade do Pai, qual era a ambição de Jesus? Cumprir a obra. O dia que a gente tiver como ambição a obra, a gente é o cristão. Olha a distância que a gente está de ser o verdadeiro cristão. Porque o nosso objetivo não é a obra. O nosso objetivo somos nós mesmos. Sou eu, é minha família, é meu grupo, os meus interesses, né? E Jesus não tinha isso. Ele se alimentava, o objetivo dele era a obra. Porque quando entram os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e a ambição desse monte de coisas, essas coisas entrando onde? No coração da pessoa. Entrando onde? No sentimento da pessoa. Quando elas entram nos meus interesses, elas sufocam a palavra que fica infrutífera. Não dá fruto. Que árvore que eu sou? Uma árvore que não dá fruto. Qual é o fruto? É o fruto que todos podem usufruir. Agora, a minha árvore só quer dar fruto para mim, só quer dar fruto para os meus. É complicado isso, né? E olha o título que o Emmanuel deu, eu acabei não falando o título. Esse texto está no livro Pão Nosso, capítulo 2. Olha o título que Jesus deu, que o Emmanuel deu. Pensa um pouco. O que ele quer que a gente faça? Escuta, para de tanta alusão à vontade de Deus e para essa distração do seu trabalho. Entra na obra, começa a ficar atento à obra, começa a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Né? Pensa nisso, pensa na fé raciocinada, pensa na fé que raciocina, que deduz. Por que tanta fala de Jesus, tanta coisa que tem no Evangelho, nesses grandes, a gente passa ao largo disso? A gente repete isso como se fosse um louvor qualquer, mas a gente não reflete nisso, não sente isso, não pensa nisso, e muito menos a gente vive isso. É muito fácil a gente ficar fazendo referências. Referência a Deus, referência a Jesus, referência aos grandes homens. Fazer referência não me torna um igual. Fazer referência, às vezes, para fugir do meu dever, só me torna um hipócrita. E eu tenho que tomar cuidado. Pensa nisso. De que maneira eu tenho sido tão hipócrita? Fazendo tantas referências, me passando por um cristão, quando na verdade eu só faço essas referências de boca para fora. Mas na verdade o que eu busco? Eu busco essas tradições do orgulho e do familiar e desses institutos terrestres. Até o instituto religioso eu quero ser o mandão. Eu quero ser o importante. Eu não estou ligado na obra. Que o instituto terrestre, qual é a finalidade? Que seria, se fossem cristãos, a obra. Né? E Emmanuel pede para a gente pensar. Reflita, compreenda. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Jesus já falava isso. Presta atenção, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Veja isso, já foi tudo falado. É questão de pensar nisso e mudar nossa atitude diante da vida. Nossa atitude diante da vida é uma atitude de entrar nessa obra, ser trabalhador da obra. Né? E a gente ainda não é trabalhador, a gente não dedica trabalho à obra. A gente faz parte daqueles que dão trabalho na obra. Então já tem aqueles mais adiantados que trabalham por mim, que trabalham na fraternidade, no socorro, porque eu ainda somente dou trabalho, eu ainda não ofereço trabalho. Por isso que Emmanuel disse que a gente é devedor na economia do mundo, que a gente vive dando trabalho, mas a gente não oferece o trabalho.
E só a partir do momento que a gente começa a oferecer esse trabalho, mas não é oferecer um trabalho de falsa religiosidade não, de falsa caridade não. É fazer da vida essa obra, é entender, é participar das instituições do mundo, sabendo que elas não são o que tem de mais importante. Elas são importantes, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí Emmanuel completa no texto de hoje, esse pensa um pouco. Na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por esses processos. Que processo? De valorização do mundo, de sucesso nas instituições do mundo, nos títulos de poder do mundo. Então, na vida, qual é a vida verdadeira? A que a gente busca primeiro o reino de Deus. Então a vida verdadeira é a vida do Espírito. Por isso buscar primeiro a vida do Espírito. Agora, a gente não busca a vida do Espírito porque a gente fica buscando as coisas do mundo. É possível buscar as coisas do mundo que a gente precisa sobreviver, mas não em primeiro lugar. E a gente põe sempre em primeiro lugar as coisas do mundo. E quando sobra algum tempo, essa caridade falsa, essa caridade hipócrita que a gente faz sem transformação, sem pensar. Por isso que Emmanuel está sugerindo para a gente. Pensa um pouco. E se a gente pensar, o exercício da nossa religiosidade muda. A gente para de ser aquele, sabe, aquele tem que tomar cuidado para dizer isso, para não ofender nada nem ninguém, mas para de dizer aquele que fica só fazendo referências à divindade, a Deus, a isso, aquilo, quando na verdade estão longe da obra. Fogem da obra e para desencargo de consciência, ficam citando a vontade de Deus. Essa é a hipocrisia dos fariseus. Né? Somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Somente as obras efetuadas. O que eu fiz? Foi em nome de quem? Foi em função de quem? O dinheiro que eu acumulei serviu a quem? O poder que eu adquiri serviu a quem? O meu pensamento, os meus talentos, a minha inteligência, a minha capacidade de trabalho, o tempo de existência serviu a quem? A minha encarnação serviu a quem? À obra ou aos meus interesses? É uma coisa muito lógica. Né? Isso não é aquela religião de chegar e participar de uma religião sem pensar. Né? Isso é diferente. É mais importante do que qualquer coisa. É pensar, é refletir, é entender e depois praticar. Só que o Emmanuel disse que o verbo também, a fala também, é um potencial de trabalho. É também obra. Né? Ele disse, olha, o verbo é também profundo potencial recebido, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom. O que a gente faz com esse dom? O que a gente faz? O que a gente fala? De que maneira a gente fala? Né? Quais as ofensas que eu fico falando? Quais as provocações? Quais os interesses daquilo tudo que eu falo? Tudo que eu falo, qual é o interesse? É na obra minha? Na obra pessoal, nos interesses pessoais ou na obra? Então a fala é um dos instrumentos. Mas Jesus dizia que o que sai da boca procede do coração. E se o coração tá cheio de orgulho e de egoísmo, qual é a obra? É a obra da imperfeição. É a obra de mim mesmo. É a obra dos meus sentimentos imperfeitos. Então, a minha obra é imperfeita tanto quanto os meus sentimentos. Então não adianta, não é questão de reza, é questão de entrar na obra de maneira correta. É ser o operário correto. O operário de mim mesmo, e à medida em que eu vou me transformando, o meu pensamento se transforma, meu sentimento se transforma, a minha fala se transforma, a minha maneira de ouvir se transforma, aí a minha participação na obra se transforma. Então a minha entrada na obra é através da minha transformação. Eu vou me transformando e vou sendo um agente dessa obra. Voltando para o texto, o Emmanuel diz que ele estava falando de Jesus, né, que deu esse exemplo, o exemplo de tudo que ele passou, porque ele passou para mostrar que ele estava na obra. A missão dele era falar disso para a gente. A missão dele era esclarecer isso.
Aí ele estava dizendo, que diríamos se Jesus não tivesse? A gente fica às vezes perguntando, por que Jesus passou por tudo que ele passou? Ele não precisava passar. Mas ele não veio trazer um ensinamento, não dava para ele chegar aqui com um ensinamento teórico. Não dava para ele aqui só falar. Porque como é que se ele só falasse e fizesse o contrário? Se ele falasse e não fizesse? Isso os fariseus já faziam sempre. Isso a nossa imperfeição já fez sempre. Então ele tinha, não é que ele não falava sem fazer, porque ele falava o que ele sentia. Ele falava o que ele era. Ele falava porque o interesse dele era a obra. Então tudo o que ele dizia estava relacionado à obra. O que diria de um Salvador que trouxesse regras, essa lei divina para a humanidade, e não participasse das dificuldades e impedimentos, e não mostrasse para a gente como é que venceu o mundo? Aí todo o processo que ele passou foi mostrar como é que vence o mundo. O interesse dele sempre era esse, a conduta dele diante do poder político com Pilatos era era a obra, a conduta dele diante do poder religioso também era a obra, a conduta dele diante do pecador, diante de cada um, era a obra. Então toda a conduta de Jesus era a obra. A conduta dele diante da cruz era a obra. Tanto que ele falou, o que eu vou dizer? Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim. Então ele estava dizendo para a gente que ele veio para testificar, para testemunhar o que é estar acima das coisas do mundo. E ele mostrou que estava acima de todas essas coisas do mundo. Da raivinha de Pedro, do ressentimento, da raivinha que ele poderia sentir por Pedro, do ressentimento que ele poderia sentir por Judas e etc. Ele estava acima dessas coisas do mundo, acima dessas imperfeições. Porque ele se alimentava de quê? Da vontade do Pai, sua obra. E o interesse dele era a obra. Isso é que a gente tem que aprender. Mas a gente ainda está naquela. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A gente fala isso para os filhos nossos. Muitas vezes a gente fala, faça isso, faça aquilo, e o filho está vendo a gente fazer o contrário. A gente às vezes tem até boa intenção, quer falar, mas não faz. Então não adianta falar para alguém, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus diz, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Essa é a dificuldade, né? Por isso que ele venceu o mundo. Ele falou das aflições, que é normal no mundo, mas que ele venceu o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o Emmanuel diz no texto aqui, o Cristo iniciou a missão divina. Olha só como ele mostrou que ele estava na obra. O que é vencer o mundo? Ele começou a missão entre os homens do campo, entre os simples, entre os humildes, viveu entre doutores irritados, viveu entre aqueles intelectuais religiosos e etc., que estavam com ciúme porque eles estavam com interesse no mundo, estavam interesse no poder religioso, eles não estavam com interesse nas pessoas, né? Aí ele irritou esses doutores, viveu entre esses pecadores rebeldes. Rebeldes por quê? Porque esses pecadores que insistiam em não ter olhos de ver e não ter ouvidos de ouvir, insistiam a sua maneira de viver, não entravam na obra, se rebelavam em ser participantes da obra, né? Uniu-se a doentes, aflitos. Olha a obra. Ele uniu-se a quem necessitava. E ele falou que não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então ele veio para a obra. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Como é que ele terminou a tarefa dele? Abandonado, ridicularizado, entre dois ladrões, e no último momento ele ainda encontrou um olhar de compreensão, de perdão a todos que estavam lá, inclusive para um desses ladrões que conseguiu converter no último minuto e entendeu a obra. Ainda falou para Jesus, tanto Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a história do bom ladrão. É um paraíso imediato? Não, é o paraíso da consciência, porque a partir daquele momento ele compreendeu o que é ser trabalhador da obra. Ia começar a trabalhar na obra. Ele não chegou como dono da obra, não. Ele compreendeu
né? E esse paraíso é essa alegria e a paz de espírito de se perceber na obra. Eu sou integrante da obra, né? Isso é importante. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. A gente não fala que a gente é cristão, a gente não fala que Jesus é guia, que Jesus é modelo. E o que eu penso a respeito de tudo que ele disse, de tudo que ele viveu? O que isso significa para mim? Eu chegar, fazer eventos de comemoração, a crucificação, uma vez por ano eu faço aquele evento e chamo a atenção. É isso, né? E fazer manifestações exteriores de uma fé exterior. Quando a gente fala que a fé é raciocinada, que a fé é interior, a gente tem que exercer isso. Então o exercício da nossa religiosidade é uma postura diante da vida, é uma atitude diante da vida, é ter consciência e entrar nessa obra. Esse texto é muito, muito interessante, muito bom e faz a gente pensar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que o Cristo te esclarecerá. Despertar? Pensa. Pensa um pouco e desperta. Por que eu estou dormindo? Porque eu não estou vendo o mundo maior. Eu estou vendo os interesses imediatos. Eu estou vendo o mundo, eu estou vendo os interesses do mundo. Eu estou vendo aquilo que me atrai, eu estou vendo aquilo que me interessa, eu estou vendo meus interesses. Desperta, presta atenção. Isso é rápido, isso é passageiro, isso é ilusão. Acorda, né? Pensa um pouco. Pensa, Jesus veio para quê? Né? E aí a gente pode pensar muito a respeito disso, refletir muito a respeito disso e entrar na obra. E a gente não vai entrar como gerente da obra, a gente não vai entrar como diretor da obra, como engenheiro da obra. A gente entra como aquele operário mais humilde e começa a trabalhar nessa obra. Aí a gente vai construindo o interesse da obra dentro de nós, porque nós somos trabalhadores e precisamos calejar as mãos, porque a obra pronta, Emmanuel dizia outro dia, no outro texto, é loucura os homens disputarem os castelos, as coisas construídas, porque na verdade a maior experiência das construções é de quem trabalhou naquela construção, de alguma maneira. Tem vários tipos de trabalho, várias formas de trabalho, desde o físico ao mental e espiritual e etc. Mas tem que trabalhar nessa obra, que a gente possa pensar um pouco, abrir os olhos, né? Ter mais olhos de ver, ter mais ouvidos de ouvir, que a gente possa refletir nessas mensagens. Essa é a intenção desses textos produzidos por Emmanuel, de um título desse que chama a nossa atenção, que traz essa fé raciocinada para a gente raciocinar e exercer e exercitar essa fé. Não é aquela fé de cair somente de cair de joelhos, é a fé de caminhar nesse caminho trazido por Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. Que Deus nos abençoe.